Boa noite a todos. Que a paz do Mestre seja conosco nesta noite e que nós possamos estudar um pouco da sua boa nova à luz da doutrina espírita. Se a voz estiver ruim, eu estou um pouco rouca e estou vindo lá direto do podcast, então eu estou falando desde 6 horas lá com o convidado. E vocês me falem que eu pego o microfone. Mas como a página disse, né, de profissão, eu fui professora 32 anos e sou descendente de italiano e mulher. Então, se segurar minha mão no microfone, eu não falo, porque eu falo com as mãos também. E agora a gente continua nessa profissão com muito amor, né, de divulgação da doutrina espírita. Nós espíritas somos cristãos, né? Nós temos o Cristo, como Kardec perguntou aos espíritos na questão 625, qual o modelo mais perfeito, né, que Deus deu ao homem? E a resposta dos espíritos, Jesus, que foi também um professor para nós, né? E que nada escreveu, que exemplificou, que vivenciou, que ficou aqui encarnado entre nós, em missão, sem necessidade, né? Porque é o governador do planeta Terra, já era espírito puro antes do nosso planeta se formar, né? Há mais de 4 bilhões e meio de anos. Então, nós temos esse modelo e esse guia. E nessa questão, que é a 625, Kardec faz um comentário que a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, lembra que em algum momento ele falou, eu e o Pai somos um? E que algumas correntes filosóficas, doutrinárias, pregam, acreditam que Jesus e Deus são um só, né? São o mesmo, né? Vou falar pessoa, a mesma pessoa. Mas eu e o Pai somos um porque ele trouxe exatamente as leis de Deus. Eu vou ser um pouco ousada, mas vou pedir até uma licença poética aqui, só para colocar uma opinião minha. Eu penso, gente, que Jesus não escreveu nada de propósito. Porque ele vivenciou, pregou, e está tudo aí para a gente até hoje, através dos evangelhos. E o primeiro evangelho foi escrito 60 anos depois da crucificação, né? Então, eu penso que foi assim, que foi de propósito, porque se Jesus tivesse escrito, de autoria de Jesus, né? Mas os evangelhos, eles tiveram a supervisão espiritual, obviamente, né? O primeiro evangelho, que é atribuído a Mateus, que foi do ano 60 ao ano... Desculpa, do ano 50. Primeiro foi 50 anos depois. Ao ano 60, veja bem, tem autores que atribuem o primeiro evangelho a Marcos. Tem autores que atribuem a Mateus. Tem as fontes espíritas, tem as fontes bíblicas, com uma diversidade de bíblias muito grande. Tem os evangelhos canônicos, que estão no canon, né, da igreja, e tem os evangelhos apócrifos. O que significa apócrifos? Sem comprovação, falsos, né, que seria o de Tomé, o de Madalena e muitos outros. Então, o que nós estudamos e pesquisamos são os de fonte espíritas, tá? A gente não busca em outras fontes, porque estamos dentro de um centro espírita. Então, tudo que eu disser aqui, eu tenho bibliografia e foi de fonte
segura, porém espírita, né? Então, o que os evangelhos trouxeram para nós? Primeiro que a palavra evangelho significa boa nova, uma nova mensagem, né? E Mateus, alguém viu The Chosen, os escolhidos? Acredito que sim, né? Mateus, que era Levi, era judeu, e era aquele que quem assistiu, né? Embora fosse judeu, ele era cobrador de impostos, ele trabalhava para os romanos. Mas Mateus seguiu Jesus. Mateus era um apóstolo de Jesus, dos 12, né? Escreveu o evangelho de 50 a 60 anos depois de Cristo. Vou cometer uns atos falhos, porque eu estou cansada lá do podcast, com o assunto aqui do podcast, e, enfim, vai dar tudo certo. Mas Mateus, ele vivia na Palestina, né? Ele vivia que hoje o país, né? Vamos sempre Jerusalém, Palestina, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, tudo isso em Israel, né? Faixa de Gaza, nós estamos falando de Israel. Então, Jerusalém mais ao norte, e enfim. Mas Mateus era judeu, era da Palestina, então ele não dominava o grego, ele escreveu em hebraico ou aramaico. Mas hoje tem muita universidade pesquisando Jesus, a vida de Jesus, pesquisando. Então existe, gente, uma pesquisa que fala que o Evangelho de Mateus, o original, é em grego. Mas Mateus não dominava grego. Embora a Grécia não fosse ali divisa com Israel, o Império Grego vinha até Síria, até Turquia, né? Vinha até ali países que faziam divisa com Israel. Então existe essa dúvida lançada por essa universidade, mas o que nós estudamos é que ele é de Mateus, escrito em hebraico e aramaico, 50 a 60 depois de Cristo. Marcos, que se chamava João Marcos, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele não foi apóstolo de Jesus, tá? Marcos, na verdade, seguiu Pedro e escreveu tudo que Pedro pregava. Então, não temos evangelho de Pedro. Pedro foi apóstolo de Jesus. E Marcos escrevia o que Pedro pregava. Mas Marcos, aliás, escreveu em grego e ele era judeu, mas ele escreveu para os cristãos, tá? Escreveu em grego. E já escreveu aqui para o Ocidente, em Roma. Mas é um evangelho, como ele escreveu para os romanos, um evangelho mais sintetizado, né? Já Lucas é o jovem médico convertido por Paulo. Lucas não era... Ele era da Síria, né? Ele não era judeu. Ele entrevistou muitos contemporâneos de Jesus, incluindo Maria, tá? Vocês se lembram daquela passagem na cruz? Mulher, eis aí seu filho, e ele para João, eis aí sua mãe, né? E João pegou Maria e eles foram viver num sítio em Éfeso, que hoje seria a Turquia, né? E na Turquia, e ali eles ficaram atendendo pobres e doentes, João e Maria, né? Até o dia do desencarne de Maria. Leiam o capítulo 30 do livro Boa Nova. É o desencarne de Maria, quando Jesus vai. E ela, a princípio, não o reconhece. Acha que é um pobre, um pedinte, um doente. É muito lindo, muito lindo. Então, João era judeu,
né? Era o discípulo amado, lembra que João era o discípulo amado, o discípulo querido, né? O mais chegado. Ele era da Galileia e foi o último evangelho. Ele escreveu já bem idoso, aproximadamente 90 depois de Cristo, e considerado o evangelho do amor, né? E ele já escreveu lá em Éfeso. E um caráter mais profundo, mais espiritual, o evangelho de João. João, né? Ele foi apóstolo de Jesus. Então, dos 4 evangelistas, 2 foram apóstolos, né? Mateus e João, e Marcos e Lucas, não. Mas, João escreveu também, gente, o Apocalipse, né? Que depois ele foi exilado na ilha de Patmos, e ele lá recebeu o Apocalipse, que ficou conhecido como Apocalipse de João. E Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu, tá? Ó, só para a gente ter certeza, isso tudo aqui saiu do Paulo Estevão de Emmanuel, A Caminho da Luz de Emmanuel, Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, Boa Nova de Humberto de Campos, O Evangelho de João de Haroldo Dutra Dias, Jesus no Lar de Neio Lúcio, O Consolador de Emmanuel e O Evangelho de Jesus à Luz do Espiritismo, vários autores da editora do Fogo. Então, cada evangelista organizou o seu evangelho para quem ele estava escrevendo. Vocês acham que aquele que escreveu para os romanos queria problema com os romanos? Por isso tem umas sensíveis diferenças entre um evangelho e outro, tá? Mas se a gente pudesse pegar tudo e dividir didaticamente, a gente dividiria em 5 partes, né? Usar a vida do Cristo toda. Os atos comuns da vida do Cristo, de uma criança, de um adolescente, depois de um homem, né? Os milagres, as predições, as palavras que fundamentaram os dogmas da igreja e os ensinamentos morais. Aí o que Allan Kardec fez? Ficou só com os ensinamentos morais, tá? Então, que é o que realmente a gente precisa do Cristo, né? A gente estuda o Antigo Testamento, as profecias, a gente tem os milagres nas obras básicas, mas o nosso evangelho apenas os ensinamentos morais com a análise dos espíritos e comentários também de Kardec, né? Porque Jesus não escreveu nada, ele viveu e ensinou pelo exemplo, né? E como eles organizaram seus evangelhos, eu particularmente gosto muito de Mateus, do evangelho de Mateus, pela questão didática, né? Eu gosto muito e pode reparar, estou puxando um pouco aqui, mas pode reparar que o evangelho segundo o Espiritismo tem muito Mateus, né? Mais do que os outros. E Mateus fala dos 4 grandes sermões de Jesus. Alguns privados e alguns públicos. Dos 4 sermões de Jesus, o primeiro foi o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, é o mesmo, tá? Esse foi público. O segundo foi o sermão profético. Nós vamos voltar a falar de cada um. O terceiro, o sermão do cenáculo, esse foi privado. Cenáculo é uma sala fechada para refeições, né? Que foi aquela ceia, para muitos a Santa Ceia, para muitos a Última Ceia, e o sermão dos 8 ais. Então, desses sermões de Jesus, né? O Sermão da Montanha foi o primeiro e foi o mais importante. Foi o mais importante por quê? Porque ele contém as bem-aventuranças, não só. Porque foi o sermão... A voz está ruim, né? A voz cansada.
porque foi o sermão que ele... Depois vocês peguem uma Bíblia, por favor. Normalmente o espírita estuda a Bíblia de Jerusalém. E leiam o Sermão da Montanha. Leiam em Mateus. É o capítulo 5, 6, 7. O Sermão da Montanha, ele vem falar da implantação do reino de Deus aqui. Ele vem falar da vida após a morte, da reencarnação, da evolução, da perfeição, da justiça. Ele fala de Deus e tem as bem-aventuranças também, né? E é a primeira mensagem que Jesus dirige ao povo. Mas, gente, lá naquela região não tinha montanha não, tá? Não é uma montanha, não é um monte, é um elevadozinho assim, que ele caminhava, né? Só caminhava, e vendo um grupo de pessoas, ele subiu e começou a falar. A gente acha que Jesus atraía as pessoas pelo que ele falava. Não. Jesus atraía pelo magnetismo. As pessoas começavam a seguir Jesus. Decidiam seguir e iam seguindo e ouvindo o que ele falava. E quando se aglomerava um bom número de pessoas, ele parava e falava e pregava. Então, o Sermão da Montanha foi a primeira vez que ele falou para o povo. Era um pequeno monte, tanto é que tem uma versão resumida dele, que é chamada até Sermão da Planície, que eu não sei se é Marcos ou Lucas, depois eu falo. Foi perto do lago de Genezaré. Foi a primeira mensagem que ele dirigiu ao povo, e ali ele trouxe todos os fundamentos do cristianismo. Tudo que fundamentou o cristianismo estava nesse sermão. As orientações, e ali ele afirmou: o reino de Deus não é deste mundo. Hoje, com o conhecimento espírita que a gente tem, a gente que gosta de estudar, de ler, de pesquisar, né? Porque o espírita deveria gostar. Se a gente for lendo, né? E com aquelas obras todas de Emmanuel na mente, né? A gente vai vendo essa organização, como a espiritualidade organizou desde antes de Jesus vir, para Jesus vir à Terra e Jesus não escrever nada, e depois todos os evangelhos com uma coordenação da espiritualidade, né? Então, ele já começa falando que o reino de Deus não é deste mundo. Então, ele vai falar também das bem-aventuranças, porque um povo sofrido, né? Prometendo, e no final ele fala: sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, né? Então, ele se refere no Novo Testamento mais de 90 vezes ao Pai. Ao Pai. Então, essa confusão de Deus e Jesus, a mesma pessoa, não deveria existir, né? E quando ele fala também que suas palavras são consideradas o sal da terra. Então, a gente tinha de se aprofundar bastante. Tem um material da FEB, como tem o ESD, né? O ESD, tem aquele estudo, você lembra, Davi, o nome? Aquele aprofundado, aquele depois... Não, esse é o ESD, né? É o outro. Tem as apostilas da mediunidade, tem o ESD e tem o outro, que vai aprofundar esses estudos todos. O sermão profético já foi no Monte das Oliveiras. Vocês vão lembrar do sermão profético, que é quando Jesus, ele vai falar que nações se levantarão contra nações, né? Pai contra filho, filho contra pai, que ele não veio trazer a paz e sim a espada. Ele profetiza tudo, que a destruição do templo de Jerusalém, que na verdade ele não está falando só do templo, né? Que não ficará pedra sobre pedra.
que não seja derrubada. Ele vai falar da parábola da figueira seca. É um sermão assim, parece que Jesus estava mais, com a licença poética aqui, entre aspas, mais descontente, mais irritado, e ele vai profetizar tudo que vai acontecer se o homem não seguir aquele caminho do primeiro sermão, né? Ele fala da parábola dos 10 talentos e mostra que a gente deveria ficar muito atentos a tudo que nos rodeia, né? Por quê? Porque ele fala dos falsos profetas, que muitos usarão o nome dele para os seus ensinamentos, para explorar o homem e a fé do homem. O sermão do cenáculo foi aquele que ele fez só com seus apóstolos, né, numa sala, e ali ele já estava completamente sereno, com palavras de conforto, de esperança, de resignação. Ele parte o pão. Só queria lembrar aqui uma coisa muito importante, porque muita gente acha que ele deixou o Pai Nosso no sermão do cenáculo, mas não foi. Foi no... Tem aqui. Acho que foi no profético. Tem aqui, mas não estou achando. Depois eu acho. O sermão do cenáculo, ele já vem trazendo palavras de conforto, de esperança, de resignação. Ele parte o pão, que o pão na doutrina do cristianismo significa o alimento espiritual da alma, né, que é a nossa evolução, e o vinho como essência da vida, que é a transformação. Ele lava os pés dos apóstolos em sinal de humildade, mas também para que aqueles pés fossem caminhar para pregar seus ensinamentos, para pregar o cristianismo, né? E quando ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então já foi um sermão consolador, né? Porque ele sabia o que ia acontecer depois, né? Então já foi. E o sermão dos 8 ais, é ais mesmo, ai de A-I-S. É uma advertência aos escribas e fariseus. Ele é muito pouco estudado, está em Mateus 23, 25. Ele vai falar dos... O ai mais famoso é ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que eles se sentavam na cadeira de Moisés, mas eles não exemplificavam o que eles pregavam, né? É quando ele fala que eles limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e iniquidade. É quando ele fala que são sepulcros caiados de branco, mas cheios de podridão por dentro. Se vocês quiserem aprofundar ou reler tudo isso, as obras são Os 4 Sermões de Jesus, de Paulo Alves Godoy, Os Ensinos e Parábolas de Jesus, de Cair Bar Schutel, O Sermão Profético de Jesus, Uma Visão Espírita, de Wallace Oliveira, Os Sermões de Jesus, de Juscelma Coelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Desses sermões, nós vamos pensar o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que foi a síntese da lei divina. O Sermão da Montanha é o conjunto mais completo e profundo dos ensinamentos morais de Jesus, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Gente, era Jesus, não foi um discurso ocasional, né? Foi a oportunidade do seu primeiro sermão, do seu primeiro discurso para o povo. Então, é a síntese da lei divina. Ele apresenta de forma acessível à multidão. Por isso é nele que estão as bem-aventuranças. E ele fala nesse sermão
da implantação do reino de Deus aqui na Terra, né? Para o Espiritismo, é o código moral do cristianismo, voltado à transformação interior do ser humano. Então, para nós, é o nosso código moral, tá? Então, vai ficar de exercício de casa, pelo menos o Sermão da Montanha em Mateus 5, 6 e 7. Aquilo que eu falei de uma versão similar e mais sintetizada está em Lucas 6, do versículo 17 a 49, né? O discurso é central na teologia de Mateus sobre o reino de Deus, né? Em Mateus 5, ele vai falar das bem-aventuranças e a definição de todos que o seguem como sal da terra e luz do mundo. O que ele falou? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porque nós somos esses mansos, ou deveríamos ser, né? Que herdaremos a terra. Herdaremos que terra? Não o planeta, né? Nós, se nós merecermos, reencarnaremos no planeta de regeneração. Então, isso seria herdar a terra, né? Voltar para o planeta. E em Mateus 6, ele aborda, aqui que está, a oração do Pai Nosso. Quando alguém insiste com ele, mas mestre, ensina-nos a orar, né? Como orar? Né? Aí ele fala, tá bom, vocês querem orar? Aí ele faz a oração do Pai Nosso. E mais uma vez, Pai Nosso, que estás... Então, por isso, Jesus e Deus, e fala do jejum, da confiança na providência divina, né? E sempre ensinando, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Muito importante. Em Mateus 7 fica o julgamento dos outros, a regra de ouro, a parábola dos dois fundamentos. O que é a regra de ouro, gente? Do cristianismo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que te façam, né? Ou faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Essa é a grande regra de ouro, e para o Espiritismo é a base de toda a convivência. Eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. E eu não vou fazer ao outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse. Essa é a regra de ouro. E a parábola dos dois fundamentos, qual é? É aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Construir a casa sobre a rocha, lembrando que é tudo simbólico, né? É aquele que ouviu a palavra de Jesus e praticou. Então, ele está preparado para os tempos difíceis, de tempestades, que a casa dele é sólida. E o que construiu a casa sobre a areia é aquele que ouviu a palavra, mas não praticou, não internalizou, não mudou suas atitudes. Então, quando vierem os problemas, quando vierem os desafios, né, a casa irá ruir. E Kardec conclui: o Sermão da Montanha é o código mais sublime de moral que já foi dado à humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. O Sermão da Montanha é o código mais sublime de moral que já foi dado à humanidade. E as bem-aventuranças? Vamos fazer um recorte agora do Sermão da Montanha, pegar só as bem-aventuranças, né? Que é Mateus capítulo 5, do versículo 3 a 12. Então, ele promete felicidade e o reino dos céus aos humildes, aos mansos, aos misericordiosos, o que tem puro coração, né, o que busca pela justiça, aos pacificadores, aos que perseveram por amor a ele, né, na perseguição por amor a ele. Então ele fala, Mateus
escreve para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem seriam esses pobres de espíritos, né? Fica aí uma reflexão para nós. Os sem conhecimento espiritual, os ignorantes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, sempre no futuro, né? Em uma outra época, ou uma outra vida, ou no mundo espiritual, bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Essa confiança em Deus, né, de quem é manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, Jesus vem assim, numa consolação de que o que está acontecendo agora no presente, não se preocupe. Né? Existe um futuro, você será consolado, você herdará a terra, você irá para o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração. Pergunta 132. Qual é? Vou falar com as minhas palavras porque não está aqui. Por que a gente reencarna? Qual o motivo da encarnação, da reencarnação? Evoluir. E o que é evoluir? Né? É ir se tornando puro, espírito puro. É ir se melhorando intimamente o espírito, né? Então, os puros de coração verão a Deus. Pergunta 115. Fomos criados simples e ignorantes com destino a felicidade, a pureza, quando encontraremos e veremos Deus, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, são agentes de reconciliação, né? Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos o quanto é difícil sermos discípulos de Jesus, mas nós vamos perseverar. Mas nós vamos perseverar. Hoje a polícia não bate mais. Eu não sou dessa época, acho que nem Davi, nem Albertinho, nem Paulo. Sabe por quê? Que muitos centros espíritas chamam casa? Casa espírita, por exemplo, é verdade. Casa espírita Allan Kardec de Lumiar. É casa espírita, não é centro. Porque o espiritismo eram reuniões em casas. Nas casas das pessoas, do grupo. E a polícia batia. E a polícia batia lá. Aquele livro lá, ó, que a gente assina, desculpa, eu assinei. Aquele livro que a gente assina é herança dessa época. Que tinha de constar que você estava ali. Então, por isso que tem aquele livro lá, né? Para prestar contas. Então, são heranças da época da perseguição. Mas como que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Então, nós começamos em Jesus, falamos de quem anotou tudo, né? Do ano 50 ao ano 90, 100, dos evangelistas, falamos dos 4 sermões, pensamos o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha nós pegamos as bem-aventuranças, e nas bem-aventuranças nós vamos pegar bem-aventurados os brandos e pacíficos. Essa aqui agora que a gente vai analisar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 1 a 7. O que é a brandura? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. A brandura e a paz como caminho evolutivo. Nas questões 909 a 918 do Livro dos Espíritos, a 909, por exemplo, Kardec pergunta assim, gosto dessa questão,
Ele pergunta assim: poderia o homem, apenas por seus esforços, vencer suas más inclinações? Resposta dos espíritos fantástica, como sempre, né? Sim, e com pequeninos esforços. Basta sua vontade. Aí no final ele exclama: ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então a gente não reconhece o espírita pelos esforços que ele faz para vencer suas más inclinações, né? Então, ser brando e pacífico é ter o domínio de si mesmo. Aí a gente lembra de toda a filosofia de Emmanuel, né? É você aprender a controlar suas emoções. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Sensações está no corpo físico. Ah, eu sou resistente à dor, eu controlo fome, eu controlo sede. Ah, frio eu não controlo, calor eu controlo. Controlar as sensações também é importante. Às vezes você está em algum lugar, você não consegue, enfim. Mas as emoções, se não está conseguindo, faz o que o Chico falou, enche a boca d'água, né? Esse controle das emoções para sermos brandos, para estarmos em paz, para sermos pacíficos, para sermos reconhecidos como discípulos do Cristo. Foi o primeiro sermão de Jesus, há mais de 2000 anos. E a gente, às vezes, não consegue controlar as nossas emoções. E, às vezes, nós, principalmente as mulheres e as mães, somos controladoras com o outro, queremos controlar o outro, né? E não aprende a controlar a própria emoção. Então, no item 3, na 918, é aquela que vem os caracteres do homem de bem, que a gente nunca termina de ler, porque a gente começa a ficar tão envergonhado, está achando tão difícil, tão difícil, tão difícil, só vai ficando cada vez difícil, aí a gente nem lê até o final. A 913 vai falar do egoísmo, que no fundo é ego mesmo, é o ego da gente, que não deixa ainda a gente ser brando, ser pacífico, ser de paz. No item 2 e 3, ele vai falar as injúrias e a violência. Vocês já observaram como as pessoas estão muito mais armadas do que amadas? Não é arma de fogo ou espada, não. As pessoas estão muito armadas, não é? Mas aí eu vou lembrar um ensinamento lá do Antigo Testamento, do livro, agora esqueci, porque não está aqui também. A palavra, ele é atribuído a Salomão, mas não é de Salomão, não. A palavra branda acalma o furor. Já ouviram isso? Qual livro que está mesmo? Esqueci. Provérbios. Isso mesmo, Provérbios. A palavra branda acalma o furor. A pessoa vem quente, te encontra fervendo, gente. Então, quer ver uma técnica infalível? Quando a pessoa vem para falar com você, você toca na pessoa, eleva o pensamento: oh, meu irmão, me perdoa, me desculpa, fui eu que fiz, sim. Fui eu que deixei o computador ligado, deixei tudo ligado naquele dia da reunião no Paiva Júnior e saí e me esqueci. A palavra branda vai acalmar, porque a pessoa não vai ter argumento para continuar aquela briga, né? E Joana fala para a gente que a agressividade é reação primária do instinto. É o homem velho, né? Mas a consciência desperta convida à serenidade e ao diálogo. Ô, gente, quando eu estudei isso aqui no Evangelho, aqui na frente vai ter afabilidade, doçura, serenidade. Aí eu falei assim, deixa eu ver se eu encho uma mão com pessoas que eu conheço. Doces, afáveis, que é o mesmo que amável, né? Que delicada. Tá difícil, não tá? Tá meio difícil. Então, Joana convida a serenidade,
ao diálogo, né? Nós estamos muito armados. Falta de amor, falta de autocontrole das emoções, falta de Deus, falta de luz, falta mesmo de autoconsciência, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Porque se você vem para mim e me bate, né? Me atinge no rosto, eu não vou revidar. Qual é a regra de ouro? Não vou fazer o outro que eu não gostaria que me fizesse. Se eu não gostei, por que eu vou fazer? Eu vou me igualar, eu vou ficar na mesma sintonia. Bom, e Jesus propõe resistir ao mal sem violência. A gente conhece um pequenininho, magrinho hindu, né? Que venceu o exército inglês sem violência. Sem arma. Que foi Gandhi. Que disse que se todos os livros religiosos se perdessem, mas ficasse só o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Não foi? Muito bem. E Joana também fala que suportar as injúrias com dignidade é sinal de grandeza moral e não de fraqueza. Essa inversão de valores, né, que a gente ainda vê na nossa sociedade. O item 4 desse capítulo 9, ele vai falar da afabilidade e da doçura aos bem-aventurados, brandos e pacíficos que herdarão a terra. Ô, gente, preste atenção numa coisa. Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Isso é fato. Todo mundo quer viver no planeta de regeneração, não quer? Reencarnar aqui quando já estiver na regeneração? Mas a gente está se modificando para merecer o planeta? Como que a gente vai viver no planeta de regeneração cuspindo fogo com as pessoas, sendo agressivo, falando um monte de palavrão o tempo todo com as pessoas? A sintonia energética, a afinidade ali de energia não é compatível. Vocês viram, né, o planeta que está se aproximando da Terra, viram agora há pouco tempo? É para lá que a gente vai ainda descobrir fogo, não vai ter ar-condicionado, a gente, banho quente, ar-condicionado, não vai rolar, né, sem ar-condicionado, sem banho quente, sem cama, colchão. Mas a gente tem que ter irradiação fluídica, energética compatível. Compatível, como hoje aqui na Terra tem ambientes que a gente consegue ficar e tem ambientes que a gente não consegue nem entrar. Verdade? Então, eu quero herdar o planeta. Eu quero voltar para cá. Seja brando e pacífico. Agora, pensem aí na cabeça de vocês, em quantas pessoas, a afabilidade, a doçura, que é o item 4, quantas pessoas amáveis, delicadas e doces, pessoas que têm a mansuetude na atitude, que vocês conhecem? Aposto que se vocês lembrarem de alguém, deve ser velhinha ou velhinho. Desculpem os jovens. Não é? Não está difícil? Pessoas amáveis, pessoas doces, pessoas delicadas, corteses, que abrem a porta para você, ou pega a sua sacola, deixa que eu levo o peso para você. A gente está vivendo assim, ó, né? Aí, eu tenho uma amiga que já vai assim no WhatsApp. Aí eu vou e falo, bom dia. E fico quieta. Porque ela não lembra nem de dar o bom dia. De tão ansiosa que ela é. Nesse ponto aqui, que a gente falou da palavra branda, que acalma o furor, e no item 5 e 7 ele vai falar da paciência, piora mais ainda. Que aí Joana fala pra gente
que a paciência é recurso terapêutico para lidar com as dores da alma, conduzindo ao equilíbrio interior, né? Paciência é exercício, né, gente? Ninguém adquire paciência sem exercitar a paciência. Todo mundo vai para a academia para criar massa muscular, ganhar massa muscular e criar músculo. Não tem que treinar para caramba todo dia? Deve ter, eu não sei porque eu não vou, porque eu tenho alergia à academia. Não gosto, não adianta. Eu vou ficar devendo isso. Mas a paciência você vai adquirir como se você não for para a academia da consciência, da autoconsciência e exercitar todo dia com aquelas pessoas. Não vai cair do céu, nem vai comprar na loja. Eu queria, já deu o nosso tempo, já vou terminar, mas nesse capítulo 9, que vem falando da brandura, da paz, né? Da não violência, da afabilidade e doçura, da paciência, eu queria lembrar dos invisíveis. Dos invisíveis da nossa sociedade. É muito triste. As pessoas são tratadas como invisíveis. Frentista de posto de gasolina, repositor de mercadoria em prateleira de supermercado, balconistas de loja, não por todos nós, né? Alguns já enxergam. Porteiro de prédio. Tem muitas profissões dignas, honestas, varredor de rua, coletor de lixo, que a pessoa não dá nem bom dia, entende? A pessoa lida com ela, mas é como se fosse um invisível. E é um irmão nosso. Vamos fazer esse exercício agora? Primeira coisa, parou para abastecer o carro? Bom dia. Tudo bem com o senhor? O senhor, por favor, o senhor poderia colocar X de gasolina para mim? Perguntem o nome, ele tem nome. Entende? Esse é um exercício que eu faço porque eu levei uma lição tão grande, não é merchan não, gente. Quando eu morava em Friburgo, no Serra Azul de Muri, que eu fazia compra, eu cheguei ansiosa, nervosa, eu precisava de um item rápido, e o repositor está lá pacientemente, jovem, bem jovem, colocando, arrumando. Aí eu cheguei para ele, eu falei, onde fica não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não parou, ele continuou. Aí eu falei, olha só, eu estou precisando, onde fica? Ele parou calmamente, se virou para mim e falou, bom dia. Olha, eu desejei que meu amigo espiritual, eu desejei que o chão se abrisse. Tamanha foi a minha vergonha. Eu falei, ai menino, pelo amor de Deus, me desculpa. Bom dia para você também. Qual o seu nome? Aí ele falou, eu falei, então, hipoteticamente aqui, então, Flávio, por favor, você poderia me informar onde fica tal produto? Ele falou, pois não, senhora, fica na prateleira tal. Olha, gente, que lição. São invisíveis. Para muita gente são invisíveis. E são irmãos nossos em humanidade. Aí a gente quer ir para o planeta de regeneração e a gente nem enxerga. Então, como que a gente aplica na prática tudo isso? Exercitar o autodomínio nas relações do dia a dia, transformar reações impulsivas em respostas conscientes, cultivar hábitos de oração e vigilância para manter a serenidade, desenvolver a prática da caridade moral, ouvir, compreender e perdoar. A brandura, gente, e a paz são sinais do espírito em progresso. Ser pacífico é colaborar com a regeneração da humanidade. E vamos deixar aqui uma mensagem final do livro Vida Feliz de Joana. Mantenha a brandura em todas as situações da vida. A serenidade é a voz de Deus em ti. Muita paz para todos. Desculpa ter passado 5 minutos.